Imagine a seguinte cena. Uma influenciadora milionária cercada por fãs, câmeras e flashes entra em uma loja esperando o tratamento que está acostumada a receber. Portas abertas, sorrisos largos e atenção incondicional. Mas, ao contrário do que esperava, ela é abordada por uma gerente firme, olhar direto, postura reta e convidada a se retirar. Essa cena, que mais parece roteiro de novela, aconteceu de verdade, e com ninguém menos do que Virgínia Fonseca, uma das figuras mais conhecidas da internet brasileira. Agora, respire fundo, porque o que aconteceu em seguida transformou essa situação, que poderia ter terminado em mais uma polêmica vazia de internet, em algo muito maior. Essa história não é sobre celebridade ou barraco. É sobre limites, respeito, valores e, acima de tudo, humanidade. A gerente que enfrentou o furacão midiático que é a Virgínia Fonseca não agiu por impulso. Ela agiu por princípio. E quando você entender o que estava em jogo, talvez, como muita gente, você mude de lado. Tudo começou quando Virgínia entrou em uma loja tradicional, daquelas que carregam história nos tijolos e respeito nas vitrines. O ambiente era discreto, frequentado por clientes fiéis, muitos deles pessoas mais velhas, acostumadas com atendimento pessoal e silêncio respeitoso. Nada ali lembrava o ritmo frenético das redes sociais. Foi nesse contraste que o choque se instalou. Câmeras foram ligadas, celulares começaram a gravar e a movimentação da equipe de Virgínia quebrou o clima habitual do local. A gerente, uma mulher com mais de 30 anos de casa, acostumada a lidar com todo tipo de cliente, percebeu o desconforto dos frequentadores. Não se tratava de uma celebridade mal educada. Virgínia era, como sempre, simpática. Mas a energia, o barulho, os flashes, tudo aquilo destoava do ambiente e da proposta da loja. Foi aí que ela tomou a decisão que muitos achariam impensável. Pediu, com educação, mas com firmeza, que a influenciadora desligasse as câmeras ou se retirasse. O que parecia ser apenas uma atitude profissional rapidamente virou manchete. Nas redes sociais, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Muitos se indignaram. Afinal, como alguém tem coragem de expulsar uma das figuras mais influentes do país? Mas, entre os comentários inflamados e os julgamentos apressados, começou a surgir um sentimento diferente. Um sentimento de identificação. Pessoas começaram a compartilhar experiências parecidas. Lojas invadidas por filmagens, momentos íntimos interrompidos por influenciadores, a sensação constante de que o espaço do outro já não é respeitado. Foi aí que a narrativa começou a mudar. O que parecia ser uma afronta virou símbolo de coragem. A gerente, antes criticada por alguns, passou a ser vista como alguém que, mesmo diante da fama e da exposição, manteve seus valores. Uma mulher que não se curvou diante do poder da internet e que lembrou a todos que nem tudo pode ou deve ser transformado em conteúdo. A loja, por sua vez, teve um aumento de visitas de pessoas curiosas, mas também de clientes fiéis que queriam mostrar apoio. E aqui entra um ponto essencial que muitos ignoram. Nem todo mundo nasceu para viver sob os holofotes. O respeito aos espaços privados, à rotina dos outros e aos códigos silenciosos da convivência é algo que, com o tempo, passa a ter ainda mais valor. Para quem cresceu num Brasil onde se pedia licença até para entrar na casa de um vizinho, ver alguém defendendo esse tipo de limite é como reencontrar uma parte esquecida da própria história. Virgínia, por sua vez, também surpreendeu. Ao contrário do que muitos esperavam, ela não reagiu com arrogância ou desprezo. Em entrevistas posteriores, ela reconheceu o desconforto causado e chegou até a elogiar a postura da gerente. Disse que entendeu o recado e que, mesmo sendo uma figura pública, ainda está aprendendo sobre os diferentes contextos onde sua presença pode impactar mais do que imagina. Foi um gesto de maturidade que mostrou que até os grandes nomes da internet ainda estão em construção. Esse episódio, que poderia ter se perdido em meio a tantos escândalos vazios, acabou se tornando um reflexo profundo do nosso tempo. Ele escancarou um conflito silencioso entre gerações. De um lado, o imediatismo das redes sociais, que transforma tudo em espetáculo. Do outro, a solidez dos valores que foram sendo moldados ao longo de décadas, com base no respeito mútuo
e na sensibilidade para perceber o outro. É como se duas eras tivessem se encontrado ali, naquele instante entre um bom dia e um por favor desligue a câmera. E há algo de profundamente necessário nisso, porque o mundo precisa desse equilíbrio. Precisamos da energia da juventude, da criatividade das novas gerações, mas também precisamos da sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber quando é hora de parar, ouvir e olhar ao redor. A gerente, ao dizer não de forma serena, lembrou a todos que nem todo palco precisa de plateia. Às vezes, os melhores momentos da vida acontecem longe dos holofotes, e justamente por isso são os mais verdadeiros. No fundo, essa história não é apenas sobre uma influenciadora e uma gerente. É sobre escolhas. A escolha de preservar a essência de um lugar, mesmo quando se está diante de alguém famoso. A escolha de reconhecer o impacto que a nossa presença pode causar no outro. E, principalmente, a escolha de agir com humanidade quando seria mais fácil se esconder atrás de um deixa pra lá. Porque muitas vezes é no desconforto que a gente cresce. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Um desconforto que virou aprendizado. Nas semanas que se seguiram, a loja não só manteve sua clientela, como passou a receber mensagens de pessoas de vários cantos do país, agradecendo pelo exemplo. Gente dizendo, eu voltaria a comprar em lojas assim. Ou, é bom ver que ainda existe quem respeita os valores de antigamente. Essas manifestações não vieram de seguidores fanáticos ou de canceladores de plantão, mas de pessoas comuns, muitas delas mais velhas, que viram nessa situação uma faísca de esperança num mundo que parece cada vez mais apressado e barulhento. E nesse ponto, precisamos olhar com carinho para o sentimento que esse episódio despertou em tanta gente. Não foi só admiração pela coragem da gerente ou surpresa com a maturidade da influenciadora. Foi também uma saudade de quando as relações eram mais simples, de quando o respeito não precisava ser explicado, só vivido. Para muitos, foi como se um pedacinho daquele Brasil de antigamente tivesse aparecido de novo, mesmo que por alguns minutos, no meio de tanta exposição e correria. Talvez seja por isso que essa história tocou tantos corações. Porque ela fala sobre o que está faltando, mas de um jeito que ninguém quis gritar. Foi um gesto firme, sim, mas também foi silencioso, respeitoso. Um lembrete sutil de que ainda dá tempo. Tempo de reencontrar o equilíbrio, de ensinar às novas gerações que o mundo não precisa ser um palco o tempo todo, e que existe um valor imenso, quase sagrado, em manter certos espaços como são, autênticos, calmos, de verdade. Claro que essa conversa também nos convida a refletir sobre como estamos nos relacionando com a internet. A tecnologia nos aproximou de muitas coisas, mas também criou uma distância silenciosa entre o que somos e o que mostramos. E quando essa linha se perde, corremos o risco de transformar tudo em conteúdo, até mesmo os momentos que deveriam ser só vividos. O episódio com Virgínia mostrou que nem todo like vale a pena, se, para conquistá-lo, for preciso ultrapassar os limites do outro. O mais bonito, talvez, seja perceber que em nenhum momento essa história precisou de gritos ou escândalos para ter impacto. Bastou a firmeza de uma mulher que conhece o valor do seu ofício. Bastou a humildade de uma influenciadora que entendeu o recado. E bastou a sensibilidade do público, especialmente o mais velho, para reconhecer que ali havia algo além do comum. Era sobre postura, sobre valores, sobre aquela educação que não se ensina em curso nenhum, mas que se aprende com o tempo e com o coração. A gerente, sem querer, acabou se tornando uma voz para muitos que há tempos se sentem invisíveis nesse novo ritmo do mundo. Gente que sente falta de quando o bom senso era regra, não exceção. Pessoas que, mesmo em silêncio, continuam acreditando que o jeito certo de fazer as coisas ainda tem valor. Ela não pediu fama, não buscou likes, só agiu com o que acreditava ser certo. E, ironicamente, foi isso que fez com que tantos a enxergassem como um verdadeiro exemplo de integridade. Virgínia também saiu dessa história com uma nova camada de respeito. Ao reconhecer o erro sem se vitimizar, ela ensinou algo raro hoje em dia, que crescer na internet não significa estar acima dos outros. Sua reação madura mostrou que a verdadeira influência vem, muitas vezes,
da capacidade de escutar e aprender, mesmo quando a lição vem de onde menos se espera. E nesse caso, veio de trás de um balcão de uma mulher simples, mas com valores que de tão fortes atravessaram a tela do celular. Essa história é um convite para pensarmos no tipo de mundo que queremos construir, tanto online quanto offline. Será que estamos dispostos a abrir mão da pressa, do excesso, do espetáculo constante para valorizar o que realmente importa? A gerente nos mostra que sim, é possível manter o respeito e a serenidade mesmo quando o mundo quer que gritemos mais alto. E Virginia, com sua postura, demonstra que essa mudança pode vir de onde menos esperamos, até dos grandes nomes que dominam as redes sociais. No fim, o que fica é essa lição simples, porém poderosa. O respeito não é negociável. Ele não se vende, não se troca por seguidores ou visualizações. Ele é a base das relações humanas, aquelas que sobrevivem ao tempo e às mudanças. E quando alguém tem coragem de lembrar isso para todos nós, mesmo que seja só uma gerente em uma loja, merece nossa atenção. Porque, no fundo, são essas pequenas histórias que têm o poder de transformar o mundo. Um gesto de respeito por vez. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade, tem sempre algo novo esperando por você.